Oi pessoal, essa é a aula de série de Fourier. Nessa aula nós vamos falar sobre sinais periódicos, que são sinais que se repetem em intervalos regulares, né, conforme a gente está vendo aqui. Vamos dizer que esses intervalos começam em -L e terminam em L. Né? Escolher por um intervalo simétrico, de tal maneira que o tamanho de cada intervalo desse daí é 2 vezes L. Né? Então são funções que se repetem a cada 2 L's de comprimento. Né? Na prática, significa que para estudar uma função desse tipo, né, basta entender o que acontece dentro de um intervalo, porque o restante são cópias. Né? Nós precisamos também dessa definição, né, que o valor da função num ponto qualquer é idêntico ao valor da função nesse ponto, transladado 2 L's unidades para frente ou para trás, ou para quantas vezes para frente quiser, né? Múltiplos do período. Tá certo? Então, essa aqui é a propriedade que define, né, o fato de um sinal ser periódico. Bom, nós já falamos de sinais periódicos antes quando a gente falou das funções harmônicas. As funções harmônicas, elas são naturalmente periódicas, né? Então, veja que nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem uma função harmônica que está cabendo dentro desse intervalo aqui, ó, de -L até L, né? Então, ela começa em -L e vai até L. Mas quantos comprimentos de onda tem aparecendo aqui, ó? Tem um comprimento de onda. Aqui tem 2, 3, 4 comprimentos de onda. Vamos numerar. 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda inteiros. Né? Eu vou usar a letra N para representar a quantidade de comprimentos de onda inteiros que estão aparecendo ali. Então significa que 4 comprimentos de onda, nesse caso, estão cabendo dentro deste intervalo de tamanho 2L. Né? Se a gente isolar o lambda rapidamente, podemos escrever aqui que 2L sobre 4 é o comprimento de onda. Eu poderia até simplificar isso aqui, né? Mas eu vou escolher não fazer isso. Vocês já vão ver por quê. Né? E nós sabemos também, né, que as funções harmônicas elas têm esse jeitão aqui. Só a parte, o formato delas, elas vão ser uma amplitude, nesse caso aqui uma função do tipo seno de 2π sobre o seu comprimento de onda vezes x. Então isso aqui é uma função de onda, uma função harmônica com comprimento de onda arbitrário lambda. Né? Que no nosso caso aqui nós sabemos relacionar com o comprimento 2Ls, né? Então, fazendo essa relação, nós vamos ficar com uma coisa desse tipo, né? Seno de 2π sobre 2L sobre 4, aí o 4 já joga por cima aqui, vezes x, né? Então, essa é a função que tem um jeitão. Dá para simplificar aqui, né? Então, isso que nós acabamos de escrever é um exemplo de uma função periódica dentro desse intervalo de -L até L, né? Como que é essa? O que essa função aí é? Ela é uma função periódica, onde dentro do intervalo de -L até L existem 4 oscilações, 4 padrões de repetições acontecendo ali dentro. Né? É isso que esse número 4 aqui significa. Né? Bom, mas e se eu quisesse fazer um exemplo parecido, onde ao invés de dividir por 4 intervalos, né, eu dividisse por um número arbitrário de intervalos, simplesmente n mesmo. Né? O que ia mudar aqui nesse exemplo? Bom, o que ia mudar é que eu ia ter que pegar esse intervalo, né, e dividir ele aqui, ó, de -L até L novamente, né, em 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, n partes, né? Então significa que ao invés de ter 4 comprimentos de ondas, eu teria n comprimentos de ondas, né? E ao invés de dividir o 2L por 4, eu teria que dividir o 2L por n também, né? E por fim, a função que representa seria simplesmente a função nπx sobre L. Né? Então, essa função que nós estamos vendo aqui, né, a gente vou costumar até colocar um nzinho aqui para lembrar que ela tem n padrões de oscilação, de repetição acontecendo ali dentro do intervalo de -L até L. Tá certo? Muito bem. Então, esse é um exemplo de uma função harmônica que a gente já conhecia, né, e que nós acabamos de ver que ela é periódica, né, dentro de qualquer intervalo. Muito bem. Agora, vamos tentar construir outros exemplos aí de funções que sejam também periódicas. Por exemplo, se eu pegar uma função do tipo f de x igual a seno de 3πx sobre L, mais a função seno de 7πx sobre L. Eu acho que essa cor ficou um pouquinho ruim de ver. Deixa eu mudar a cor. Melhor. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Ó, se a gente olhar só para o primeiro termo dessa função,
ela é um sinal periódico desse jeito aqui, né? É um caso particular em que a gente escolheu n igual a 3, então eu vou ter 3 padrões de repetição. A mesma coisa, se a gente olhar o segundo sinal periódico, né, ele também é um sinal periódico desse jeito aqui, né, só que com 7 padrões de repetição. Só que ambos os sinais cabem dentro do intervalo de menos L até L. Percebam aí que o parâmetro L é o mesmo nos dois, né? Portanto, as duas funções são periódicas dentro do intervalo de menos L até L. A pergunta é, a combinação desses dois vai ser um sinal periódico? Bom, para a gente visualizar isso, né, eu vou fazer um desenho ali agora no GeoGebra mesmo. Então, isso que vocês estão vendo são exemplos de funções harmônicas e periódicas, né? Agora aqui, ó, então olha só, tá com problema na mudança aqui, aí. Isso que vocês estão vendo aqui, né, são o gráfico daqueles sinais periódicos. Eu estou olhando só porque acontece dentro do intervalo de menos L até L, mas né, é só a gente lembrar que é a repetição para frente e para trás disso, né? Então veja, se eu mudar o valor do n, né, eu mudo o primeiro sinal, ali, ó, o verdinho, né? Então isso aqui escolhe a quantidade de comprimentos de onda que vão aparecer ali para gente. Então olha só, n igual a 1 é um comprimento de onda, né? N igual a 2 representa 2 comprimentos de onda. Isso mesmo? Isso. N igual a 3, que é o que está aparecendo aqui para gente no nosso exemplo, eles são o caso de 3 comprimentos de onda, né? Então esse sinal, esse primeiro sinal que vocês estão vendo aqui, ele corresponde a esse sinal verde que vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Agora o próximo sinal, ele é parecido, né? Só que eles são 7 comprimentos de onda. Então vamos fazer um sinal aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comprimentos de onda, que é esse aqui em vermelho, ó. Veja que tem mais padrões de repetição, né? Então esses são os sinais isoladamente. Agora o que é a soma dessas duas coisas? A soma dessas duas coisas vai ser precisamente esse sinal que vocês estão vendo aqui em cor roxa, tá vendo? Então isso aqui representa a soma do sinal verde com o sinal vermelho. Aí o que eu queria que vocês observassem primeiro é, esse sinal aqui, ele é um sinal periódico dentro do intervalo em consideração. Então o que acontece antes e depois é igual. Talvez não esteja dando para ver aqui, mas deixa eu fazer uma modificação aqui rapidinho. Então, olha só, desse jeito aqui, ó, fica mais fácil de ver que pelo menos é periódico, né? Fica um pouco mais poluído, mas dá para ver que isso aqui é um sinal periódico, ó. Ele se repete, né? Se a gente pegar de pedacinho em pedacinho, ele vai ter esse padrão de repetição. Agora, uma coisa importante para a gente notar aqui é o seguinte, o sinal resultante, que é o sinal em roxo, ele, embora seja periódico dentro do intervalo de consideração, ou seja, respeita o período das funções, né? Ele não é uma função harmônica. Porque numa função harmônica, primeiro que todos os picos têm a mesma altura, né? Tanto os pontos de máximo quanto os pontos de mínimo. Segundo que a distância entre os pontos de máximo e mínimo, eles não são constantes mais. Então esse sinal que vocês estão vendo, que é o resultado da soma de duas ondas harmônicas, não é um sinal harmônico. Então, isso é um resultado interessante para a gente colocar aqui, né? Que é o seguinte, ó, toda vez que a gente tiver um sinal com esse formato, onde esse n aqui é qualquer número inteiro, né? Esse sinal aqui ele sempre vai ser periódico e harmônico, né? Dentro desse intervalo de menos L até L, né? Já a soma de dois sinais desse tipo não dá uma função harmônica como resultado. Então, esse sinal aí, a soma dessas duas coisas, não é harmônica, né? Em particular, se aqui eu somei só duas ondas, né? Mas eu poderia somar 3, 4, né? Uma infinidade, né? Esses parâmetros A que aparecem aqui, que são as amplitudes, é o que vai dizer o quanto que cada termo é mais ou menos relevante, né? Nessa contribuição, nessa superposição, né? Mas eu poderia somar mais termos, né? De forma geral, eu poderia escrever uma coisa desse tipo, né? Imagina uma função que é uma soma de várias ondas harmônicas, né? Vários senos, cada um com uma amplitude diferente, mais vários cossenos, né? Certamente a onda resultante, né? Ela seria também periódica no intervalo considerado, mas não harmônica, né? Ela toda bagunçada, né? Então vai ser um sinal periódico, mas não harmônico, né? Então olha que interessante, a soma de várias ondas harmônicas não é um sinal harmônico. A questão é, será que o contrário disso é verdadeiro? Quer dizer, se eu pegar um sinal harmônico, será que eu consigo
Melhor, se eu pegar um sinal não harmônico, né, será que é possível escrever ele como sendo uma combinação de várias coisas harmônicas, né? Ou seja, suponha que F seja algum sinal não harmônico, algum sinal periódico ruidoso, né? Será que é possível pegar esse sinal e decompor ele como sendo uma série de ondas harmônicas desse tipo, mesmo que eu precise de uma quantidade muito grande, né? E é isso que a análise de Fourier faz. A série de Fourier diz sim, é possível a gente pegar um sinal periódico e decompor ele em uma soma de ondas harmônicas, né? A questão é como encontrar as amplitudes necessárias, né, para ajustar o sinal da maneira correta, né? Como se a gente fosse fazer uma receita de bolo. As amplitudes vai dizer a quantidade certa, né, de cada frequência, que cada frequência tem que ter ali naquele sinal. Como encontrar esses coeficientes? Então, a análise de Fourier, que é o tema dessa aula, né, é sobre a gente saber calcular esses coeficientes. É o que nós vamos ver, né, matematicamente como fazer isso nas próximas videoaulas. Até mais.